Olá, meus amigos, vamos dar início agora à teoria geral do crime, que é um dos pontos mais importantes no direito penal, daqueles que são mais cobrados em prova. Nós vamos estudar todos os elementos do crime, tudo aquilo que compõe a conduta delituosa, e é um objeto que está muito aí no seu edital para estudar para delegado de polícia. Porque a função do delegado de polícia é obviamente voltada para atuar em cima do crime. E nós precisamos conhecer tudo aquilo que cerca a teoria do crime. Então você vai ver no edital aí que teoria do crime, infração penal, conceito, objeto, tudo aquilo que concerne o crime nós precisamos conhecer. E teremos início do artigo 13 em diante aí até o artigo 25, tem muita coisa aí pra gente ver. Mas nós vamos por partes, e vamos de maneira aqui detalhada para que você não perca nada. Tudo aquilo que cai em questões para delegado de polícia, nós vamos ver aqui no curso para que você vá preparado e confiante de que você vai conseguir acertar e gabaritar e conseguir esse sonho de ser delegado. Então vamos lá, nós vamos iniciar agora estudando a infração penal, que está aí na tela para vocês, olha. Estamos dentro de teoria geral do crime e vamos estudar a infração penal. A infração penal nada mais é do que o objeto do direito penal. E aí eu te pergunto, o que é infração penal? Ah, professor, infração penal é o crime. O crime é uma conduta típica, ilícita e culpável. Calma, muita calma nessa hora, porque a gente tem essa tendência de definir o crime dessa maneira. Só que a gente esquece de um detalhe. O conceito de infração penal, ele não passa por somente uma forma de conceito. Não existe somente um conceito. Ah, professor, eu sei que existem vários doutrinadores, cada um define de uma maneira. Não é isso que eu estou falando, não. Existem critérios para definir o conceito da infração penal. Olha aqui na tela. Nós temos o critério material, que é chamado de conceito material, o critério formal ou legal, que vai ser o conceito formal ou legal, e o conceito analítico. Esse conceito, qual eu falei para vocês, de fato típico, ilícito e culpável, né? Aí vai depender, para a teoria tripartite vai ser culpável também. Para a teoria quadripartida vai ser, inclusive, a punibilidade tem que haver aí também para que haja a teoria, o conceito do crime, mas descarta daqui porque é a menos aceita. De fato, hoje nós temos duas teorias, uma vai falar que o conceito do crime é bipartido e outra que ele é tripartido. Na verdade, não são somente duas teorias, não são somente duas correntes doutrinárias. Dentro disso daqui tem muita coisa para a gente ver. Mas nós não vamos entrar nesse conceito analítico do crime neste momento. Vai ficar um pouco mais para frente porque temos que ver outros conceitos e outros pontos importantíssimos e relevantes antes da gente entrar aí no conceito analítico de crime, que com certeza será visto aqui no curso. Vamos lá. Vamos ver então, inicialmente, o conceito material. O que vai ser o conceito material? Vou escrever aqui para vocês. Toda ação ou omissão que gera intolerável lesão ou perigo de lesão ao quê? A bem jurídico penalmente tutelado. Nossa, professor, coisa pra caramba, né? Não, pessoal, não é não. É bem tranquilo isso daqui, olha. O conceito material de crime, da infração penal, vai ser toda ação ou omissão. Primeira coisa. A gente pode ter uma infração penal sendo praticada comissivamente, vai ser uma ação, ou omissivamente, que vai ser por omissão. Beleza? Deixa eu ir pegando aqui para a gente fazer nas partes. Olha aqui. Então, tranquilo. Que gera uma intolerável lesão ou perigo de lesão a bem jurídico penalmente tutelado. Aqui a gente já mata o outro. Lembra que nós conversamos sobre o princípio da fragmentariedade? Que existem ilícitos que não são de ordem penal. Temos ilícitos civis, ilícitos administrativos, ilícitos tributários, ilícitos ambientais, que às vezes não serão ilícitos penais. Então nós temos outros tipos de ilícitos que não necessariamente são ilícitos penais. É o caráter fragmentário do direito penal. E é basicamente isso que o conceito material vai dizer. Olha,
É uma ação ou omissão que prejudica, que gera uma lesão ou um perigo de lesão a um bem jurídico. Beleza, mas qual bem jurídico? Um bem jurídico que seja penalmente relevante. Um bem jurídico que seja penalmente tutelado pela lei. Beleza, pessoal? Então, se alguém atinge um desses bens, a gente vai estar diante da infração penal. Olha só. E o conceito formal ou legal? Também bem tranquilo. O conceito vai ser uma conduta rotulada como crime ou contravenção penal. Ou seja, desse conceito a gente já consegue ver que a infração penal é um gênero e que nós temos duas espécies, o crime e a contravenção penal. Mas calma lá, rotulada como crime ou contravenção penal pelo legislador e que vai ter também sob imposição de sanção penal. Beleza, meus amigos? Então, muita atenção. Quando a gente fala de conceito, e no seu edital deve estar lá conceito de crime dentro do conteúdo programático de direito penal, nós temos que analisar o conceito material, o conceito formal ou legal e o conceito analítico. O conceito material é isso daqui que nós acabamos de ver e aquilo que nós já vimos quando tratamos dos princípios da fragmentariedade, da subsidiariedade, das outras esferas de direito penal. Então a gente já tratou muito desse conceito material de infração penal. Vai ser o âmbito de incidência do direito penal. Com relação ao conceito analítico, nós vamos ver mais para frente, nas aulas futuras. Vamos ver então, portanto, agora, o conceito analítico vai ficar mais para frente. Vamos ver agora então este conceitozinho aqui, o conceito formal ou legal. Para quê? Para que a gente possa diferenciar crime de contravenção penal. Precisamos entender essa diferença. Muito bem, então olha só. A infração penal, o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema dualista ou binário ou dicotômico da infração penal. Lembra que eu falei que a infração penal é um gênero? Ela é dividida em duas espécies. Crime, também chamada de delito. E por que eu botei esse asterisco aqui? Porque muita gente confunde e diz que o delito, na verdade, é um sinônimo de infração penal. E fala, o delito é um sinônimo de infração penal e esse delito ele pode ser tanto um crime quanto uma contravenção penal. Cuidado, tá bom? O conceito correto de delito é sinônimo de crime. Então, por isso que eu coloquei aqui, olha, crime ou delito. Cuidado, vocês vão ver alguns legisladores em algumas situações utilizando delito como conceito de infração penal. E não é, o delito já é um crime. Então a gente pode ter o crime, por isso que vai ser um sistema dualista, binário ou dicotômico, teremos o crime ou a contravenção penal, também chamada de crime anão, que é um crime pequenininho, ou delito liliputiano. Professor, o que é isso, liliputiano? Tem um livro, pessoal, que é As Viagens de Gulliver, e nesse livro ele viaja e visita uma cidade chamada Lilliput. E esses habitantes de Lilliput, é uma ilha, são habitantezinhos bem pequenininhos, são pessoas bem pequenininhas. Daí que veio essa ideia. Obviamente isso aqui não é originário do Brasil, né? Essa ideia de delito liliputiano, crime liliputiano. Obviamente isso daqui é algo que vem de outros países, mas de qualquer maneira os nossos doutrinadores e o examinador ele pode se referir à contravenção penal como delito liliputiano. Então fica aí esse conhecimento para vocês. Muito bem. Vamos passar aqui então, como definir o que é crime e o que é contravenção. Professor, como é que eu vou definir? Simples, trata-se de decisão do legislador. Será uma distinção feita pelo próprio legislador. Uma infração penal que hoje é uma contravenção poderá se transformar num crime se assim decidir o legislador. Não é, professor? Então não é tão simples assim, né? É simples e não é. Por quê? Porque a gente não tem como definir o que é crime contra o que é contravenção. Eu não tenho como falar para vocês, olha, isso daqui é crime, isso é contravenção. Não, porque quem decide isso é o legislador e vai depender do caso específico. Hoje, se nós tivermos um crime e o legislador quiser transformá-lo numa contravenção, o legislador pode fazer isso? Pode. Se tivermos uma contravenção penal e o legislador quer transformar isso num crime, pode? Pode. O legislador ele pode fazer o que ele quiser. Então não há uma definição específica do que vai ser um crime, do que vai ser uma contravenção penal. Qualquer conduta penalmente relevante
pode vir a ser uma contravenção penal ou um crime, a depender da decisão do próprio legislador. Olha aqui um exemplo muito interessante. Só para finalizar, olha, trata-se, portanto, de uma distinção axiológica, uma distinção de valor. Olha aqui um exemplo muito interessante. A gente pegar o crime de porte ilegal de arma de fogo. Isso daqui vocês bem sabem. Isso aqui é crime, é contravenção, é conduta típica? Claro que é crime, né, pessoal? Tranquilo. E se eu te disser que até o ano de 1997, a conduta de portar ilegalmente uma arma de fogo era uma contravenção penal? É isso mesmo. Tratava-se de uma contravenção penal. Não era um crime até o ano de 1997. Simplesmente é uma opção do legislador. O legislador ele quis transformar um crime, uma contravenção penal, que era o porte ilegal de arma de fogo, em um crime. Antes disso era uma contravenção. Nada impede que volte a ser uma contravenção penal. Quem define? O legislador. Fique isso claro para vocês. Beleza? Muito bem. Outro ponto importante. Pode vir comigo. Outro ponto importante. A contravenção penal, ela só está prevista na lei de contravenção penal? Nada disso. Tá? Cuidado. Da mesma maneira que nós temos crimes no Código Penal e crimes fora do Código Penal, a contravenção penal é a mesma coisa. Nós temos contravenções penais dentro da lei de contravenções penais e temos contravenções penais fora também. Quer um exemplo? Dou para vocês. A lei 5.553, ela fala da apresentação e uso de documentos. Apresentação e uso de documentos pessoal. E o artigo 3º dessa lei tem uma contravenção penal, que é para quem reter documentos pessoais sem justa causa. Então veja, nós temos aqui, inclusive essa lei 5.553 cai em vários concursos para delegado de polícia. Lá no artigo 3º teremos uma contravenção penal, uma lei fora, distante da lei de contravenções penais, beleza? Atenção nisso daí. Vamos lá, a gente falou aqui então o como definir. Simples, é o legislador. Muito bem, e como que a gente vai distinguir o que é crime e o que é contravenção? Aí a gente vai ter um critério objetivo. A lei de introdução do Código Penal, Decreto-Lei 3.914 de 41, diz o seguinte: considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Ok, essa daqui vai ser a infração penal, vai ser o crime, tá bom? E a contravenção? A contravenção é a infração penal que a lei comina isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Quer ver como é que é fácil a gente definir o que é crime? Se tiver pena de detenção ou pena de reclusão, será crime. Ainda que o legislador ele fale o seguinte: essa pena de detenção é pena de detenção e multa, pena de detenção ou multa vai ser crime. Pena de reclusão sozinha ou pena de reclusão e multa, pena de reclusão ou multa, tá previsto lá detenção ou reclusão? Acabou, é crime. E a pena e a contravenção penal? Também a gente vai analisar a contravenção penal pelo seu preceito secundário. A gente vai ver o seguinte: tem pena de prisão simples ou multa? Ou então pena de prisão simples e multa, ou então somente multa como pena, acabou. É pelo preceito secundário, portanto, que a gente vai definir o que é crime, o que é contravenção penal. Beleza? Bem tranquilo isso daí. Olha o que diz o artigo 6º da Lei de Introdução do Código Penal. A pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário. Só para a gente entender o que é essa prisão simples, tá? Em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto. Beleza, pessoal? Então, atenção ao que vai ser considerado essa prisão simples, está lá no artigo 6º. Beleza.
Aplica-se o Código Penal às contravenções penais? Professor, achei que o Código Penal era somente para crimes. Não. As disposições gerais do Código Penal serão aplicadas à lei de contravenções penais. Quer ver um exemplo? As excludentes de ilicitude. Se eu pratico uma contravenção penal, mas eu tenho a minha ilicitude está excluída em razão das excludentes lá do artigo 23, acabou. Tranquilo, eu não vou responder por aquela contravenção penal. Professor, a lei de contravenções penais, ela vai trazer essas disposições de excludente de ilicitude? Não, a gente vai pegar emprestado lá do Código Penal, tá bom? Então lembra que a gente falou lá do artigo 12 do Código Penal? O artigo 12 do Código Penal ele fala o seguinte, se aplicam as disposições específicas da lei penal, mas essa lei penal ela pode pegar emprestada sem nenhum problema as disposições gerais do Código Penal. E a lei de contravenções penais ela vai fazer isso. Então, o Código Penal tem total aplicação às contravenções penais, à exceção daquilo que está disposto expressamente na própria lei de contravenções penais, beleza? Então é o que está aqui, olha, sim, aplica-se o Código Penal às contravenções penais? Sim, desde que a lei de contravenções penais não exponha de modo diverso. Porque se expor de modo diverso, a gente vai adotar a lei de contravenções penais para as aplicações penais, em razão do princípio da especialidade. Decreto-Lei 3.688 de 41, que é exatamente a LCP, a Lei de Contravenções Penais. Olha o artigo 1º. Aplicam-se as contravenções às regras gerais do Código Penal, sempre que a presente lei não disponha de modo diverso. Beleza, pessoal? Então tá aí o artigo 1º da Lei de Contravenções Penais, corroborando aí o que nós estamos conversando. Trouxe aqui para vocês, então, um quadro para que a gente diferencie crime de contravenção penal. Olha só, com relação à pena imposta, que está lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Crime tem que ter pena de reclusão ou detenção, isoladamente, alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. E a contravenção penal, ela vai ter pena de prisão simples ou multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Beleza, galera? Bem tranquila essa diferenciação. É assim que a gente vai diferenciar crime de contravenção penal. Entretanto, há diversas outras diferenças que a gente precisa conhecer. Esse daqui, do artigo 1º lá da Lei de Introdução do Código Penal, é basicamente para a gente diferenciar. Eu bater o olho no preceito secundário de uma norma penal e falar, opa, isso aqui é um crime. Opa, isso aqui é uma contravenção penal. Tranquilo, agora vocês já sabem. Entretanto, a partir do momento que eu tenho uma contravenção penal, tem várias regrinhas que não serão aplicadas às disposições do Código Penal. Lembra que a gente falou o princípio da especialidade? Vão se aplicar as disposições da LCP? Olha aqui então, a ação penal dos crimes, ela pode ser pública, incondicionada ou pública condicionada, ou de iniciativa privada. Beleza. E a contravenção penal? Só existe contravenção penal de ação pública incondicionada. Artigo 17 da LCP vai falar isso. Aplicação da lei penal. Como a gente já viu, o artigo 7º do Código Penal, no crime é cabível a extraterritorialidade. É cabível aplicar a lei brasileira num fato ocorrido no exterior. E a contravenção penal? Territorialidade somente é o que está no artigo 2º da LCP. Veja, se uma contravenção penal é praticada no exterior, eu não posso aplicar a lei penal brasileira. Professor, mas se for uma contravenção contra a liberdade, nem sei se vai existir alguma contravenção nesse sentido, mas uma contravenção penal contra a liberdade do presidente da República, que é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Problema do presidente da República. Nós não aplicaremos a lei penal brasileira a contravenções penais ocorridas no estrangeiro, tá bom? Tranquilo isso daí. Competência. A competência do crime pode ser da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. E a contravenção penal? A contravenção penal será sempre de competência da Justiça Estadual. Pessoal, vou repetir. A competência da contravenção penal será sempre da Justiça Estadual. Não se esqueça disso. Professor, mas eu tô vendo uma exceçãozinha assim. Exceçãozinha aqui. Vem comigo. Calma. Antes da gente falar dessa exceção, veja. A Constituição Federal, ela vai determinar que a competência, tem lá no artigo 109 da Constituição Federal, várias hipóteses em que a competência será da Justiça Federal. A principal delas é quando o crime venha a atingir bens ou interesses da União. Então, vou repetir para você. A contravenção penal terá sempre competência na Justiça Estadual. Professor, e se essa contravenção penal atingir bens ou interesses da União?
Mesmo assim, a competência da contravenção penal será sempre da Justiça Estadual. Beleza, pessoal? Muita atenção nisso daí. Qual que é a exceção? Vamos aqui. A exceção, a única exceção, é o foro por prerrogativa de função. Se o sujeito é deputado federal e ele pratica, vem comigo, e ele pratica uma contravenção penal no exercício da sua função, e essa contravenção em razão das funções desempenhadas, que são as hipóteses que o STF determinou para o foro por prerrogativa de função, neste caso, este deputado federal ele pode responder por essa contravenção penal lá no STF, tá bom? Então veja, somente na hipótese de foro por prerrogativa de função é que eventualmente alguém pode responder por uma contravenção penal na Justiça Federal ou em algum tribunal superior. Beleza, galera? Outra coisa, professor, e se a gente tiver um crime federal, de competência da Justiça Federal, em conexão com uma contravenção? Vamos unir os processos? Não, a gente vai separar os processos. Professor, mas são crimes, é um crime conexo com uma contravenção penal. Problema, não vamos unir. Eles devem ser separados. O crime de competência da Justiça Federal vai ser julgado, obviamente, na Justiça Federal, e esta contravenção, ainda que em conexão com o crime de competência da Justiça Federal, será julgado na Justiça Estadual. Fechou, galera? Muito bem. Tentativa. A tentativa no crime é punível. Artigo 14, inciso 2º do Código Penal. E na contravenção penal? Não há que se falar na punibilidade da tentativa da contravenção penal. Professor, quer dizer que é impossível haver uma tentativa de contravenção penal? Não, é possível. O sujeito ele pode tentar praticar, por exemplo, vias de fato e não conseguir. Beleza, então ele pode tentar. Em tese, haverá essa tentativa. Entretanto, não é punível. Não há que se falar na punibilidade da tentativa de contravenção penal. Beleza? Lembre-se disso daí. Gera reincidência? O crime vai gerar reincidência se for praticado outro crime? Sim, o crime gera reincidência se o agente pratica posteriormente outro crime ou mesmo se ele vier a praticar outra contravenção no Brasil. A gente vai falar muito mais de reincidência, pessoal, lá pra frente, tá bom? Aqui é somente um en passant rapidinho pra gente ver aí essa diferença entre crime e contravenção. E a contravenção penal, olha, ela não gera reincidência se o agente pratica posteriormente um crime. Então a contravenção, o crime gera reincidência se houver outro crime ou contravenção. A recíproca não é verdadeira. A contravenção, ela não gera reincidência se for praticado um crime posteriormente, mas gera reincidência se for praticada uma outra contravenção. Beleza? É o que está aqui, ó. Por outro lado, vai gerar reincidência se praticar outra contravenção. Artigo 7º da LCP, da Lei de Contravenções Penais. Muito bem, vamos fazer então aí uma questão de prova. Polícia Civil de Goiás, Delta. Sobre as contravenções penais previstas no Decreto-Lei número 3688, de 3 de outubro de 41, verifica-se que admitem ação penal privada. Errado, né? Tranquilo, a gente viu que somente admite ação penal pública. Incondicionada. Letra B. Não há reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil por motivo de contravenção. Errado, nesse caso aqui, vai haver contravenção sim. Tá? Vai haver reincidência. Tá? É o que está lá no artigo 7º da LCP. Então, nessa hipótese, a gente tem sim a reincidência. Lembra, se houve uma contravenção no Brasil e depois uma outra contravenção, vai aplicar sim a reincidência. Letra C. A tentativa de contravenção é punida na forma prevista pelo Código Penal? Nada disso, galera. Lá no artigo 4º da LCP vai falar exatamente que não é punível, não é punida a tentativa de contravenção. Beleza? Errado também. Letra D. Segundo a Constituição, as contravenções praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas são de competência da Justiça Comum Federal. Ô, galera, tá fácil demais essas questões, hein? Vem comigo aqui antes da gente ver o gabarito. Não tem mistério, é muito fácil. A gente pegou uma prova aqui de delegado de polícia 2018. Se a gente pegasse inúmeras provas relacionadas a essa diferenciação entre crime e contravenção penal, não ia fugir nada disso daqui, tá bom? Então é bem fácil mesmo, é só a gente relembrar e sempre estudar, fazer questões e revisar as aulas que nós temos aqui. Olha só,
Por isso, nosso gabarito antecipado, antes da gente ler, a gente já sabe que é a letra E, né? A pena de prisão simples não pode ser cumprida em regime fechado, mesmo em caso de regressão de regime. Certíssimo, é o que a gente falou. O artigo 6º da Lei de Introdução do Código Penal vai falar que a prisão simples ela tem que ser cumprida sempre em regime aberto ou semiaberto. Beleza? Letra E, portanto, é o nosso gabarito. Temos outras questões. As duas de delta também. Apesar de, no campo fático, ser possível ocorrer a tentativa de contravenção penal, esta, quando se desenvolve na forma tentada, não é penalmente alcançável. Opa, lembra que eu falei com vocês exatamente sobre isso? Que é possível, em tese, a gente haver uma tentativa de contravenção penal. Alguém pode tentar realizar uma contravenção penal e não conseguir por razões alheias à sua vontade. Então, em tese, é possível. É punível essa tentativa? Não será punível. Beleza? Então, olha, apesar de no campo fático ser possível ocorrer a tentativa de contravenção penal, esta, quando se desenvolve na forma tentada, não é penalmente alcançável. Gabarito, gabarito correto. Beleza, galera? Bem fácil aí. E olha, de novo, um ano depois, o CESP cobrou uma questão muito parecida. A tentativa, já está até o gabarito para vocês, olha, a tentativa de contravenção, mesmo que factível, não é punida. Beleza? Bem fácil aí. Então, galera, vimos aqui o conceito, principalmente o conceito legal, formal de crime, que vai trazer de infração penal, que vai trazer essa diferenciação entre crime e contravenção penal. E é isso que nós vimos nessa aula. E na próxima aula nós continuaremos aí o nosso estudo do crime, dos conceitos gerais de crime. Um grande abraço, até a próxima aula.